Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida. E hoje é uma missão. Tomara que não seja impossível. Vamos tentar achar um equilíbrio para o corpo, alma e mente. Nesse momento tão difícil, nesse turbilhão de sentimentos que a gente vive desde a pandemia, desde lá do início de 2020. Ainda estamos nesse turbilhão. Vamos tentar achar o equilíbrio para isso. Meu convidado de hoje, muito especial, Dr. Pierre Moreira, médico do Corpo, Alma e Mente, que está com essa missão aqui no Mulher e Vida. Ele já está entrando aqui. Dr. Pierre, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Juliana, muito obrigado por me aceitar, né, para poder falar um pouco dessa parte, né, de mente, de emoções, né, nesse programa Mulher e Vida, que já vi que tem bastante repercussão, né, principalmente em YouTube, né, então fico muito feliz, muito grato com esse convite. Que bom. Olha que missão difícil. A gente está vivendo um turbilhão de emoções, né, é um caldeirão. Até para a gente achar aqui um tema específico, tá difícil porque a gente quer falar de tudo. A gente quer dar conta de tudo. A gente quer controlar tudo. De repente chega uma onda, que é a pandemia, e estraga os planos de muita gente, das famílias, falando do lado emocional, financeiro, da família em si, né? Toda essa confusão. Estamos ansiosos, estamos preocupados. A gente ainda quer comer bem, mas estamos comendo mal. Estamos bebendo mais. A gente precisa fazer exercício e não consegue. A gente quer dar conta de tudo, a gente sabe o que tem que fazer, mas tem alguma coisa que não... Ou uma ansiedade, ou uma depressão, ou um cansaço. Como a gente pode agir nesse momento tão difícil? Bom, como tu mesmo falou, né, citou a palavra onda, as emoções, elas são como se fossem ondas, como se fossem ventos, como se fossem nuvens. São apenas impulsos elétricos passageiros, né, que passam pelo nosso corpo de maneira temporária. Inclusive, quando tu começa a criar alguns hábitos, tipo meditações, em que tu prioriza, por exemplo, o escaneamento corporal, tu consegue perceber que as emoções, ela vêm depois, né, os pensamentos vêm depois de alguma manifestação física. Em mim, por exemplo, começo quando eu estou com alguma situação mais tensa, começa a me dar um formigamento ao redor dos olhos, principalmente nessa região aqui, começa a ficar mais quente. Então, através de algumas técnicas, principalmente respiratórias, tu consegue criar uma consciência corporal a respeito antes que as tuas emoções entrem no que a gente chama no espiral do sofrimento, que é uma emoção liga a outra, liga a outra, liga a outra e vai, conforme as tuas experiências e vivências, te trazendo situações, né, de outros momentos que foram semelhantes. Então te traz muito sofrimento e uma emoção muito rápida, né, pelos links, né, pela associação de várias situações. Então, quando isso acontece, a gente tem uma premissa que o nosso corpo é um barco que está sem controle do tempo, sem controle das marés, que, na verdade, os sentimentos, as emoções seriam os ventos, os mares, as tempestades, e a tua âncora para te trazer para a realidade seria a tua respiração. A tua respiração, tu não consegue respirar o passado, né? Não consegue, ou o futuro. E uma coisa importantíssima da respiração, tu não consegue segurar a tua respiração. Então, como tu não consegue segurar a tua respiração, isso já nos passa uma primeira ideia
do que a gente não pode se apegar a nada. Não pode se apegar a pessoas, não pode se apegar a momentos, porque isso causa muito sofrimento. Ah, aquela época eu era feliz, aquela época, ou eu preciso chegar, eu preciso me formar para ser feliz, eu preciso de um título para ser feliz, eu preciso de um carro, de uma casa. Isso traz uma sensação de tu querer cada vez mais e tu começar a entender que a felicidade está em coisas externas e não dentro de ti. Então tu não consegue trazer paz para tua mente, porque tu fica o tempo inteiro almejando coisas. E isso, quando tu almeja essa situação, te traz felicidade momentânea, até que aquilo deixa de ser novo e começa a te fazer buscar uma outra felicidade, o que te transforma num ratinho correndo na roda, sempre em busca da felicidade, não entendendo que a felicidade está dentro de ti mesmo. E no presente, né? Pelo que eu entendi, é o aqui e agora. Exatamente. Quando tu te ancora e tu te traz para o momento presente, tu não fica remetido a pensamentos futuros, nem a situações do passado, que é o desapego que eu estava falando, né? Então, dessa forma, tu consegue criar, inclusive, uma percepção mais natural possível de uma realidade, não julgando aquele momento. Porque muitas vezes, quando tu vê uma cena, por exemplo, hoje em dia, tu tá caminhando na rua e tu vê um homem e uma mulher, né? Tu pensa, é um casal, mas pode ser um amigo, pode ser pai e filha, pode ser vô e filha, dependendo, inclusive, da idade. Muitas vezes, com discrepância entre a idade, tu acha que é avô e filha, na verdade, é marido e mulher, nos casais atuais, nos dias de hoje, entendeu? Então, porque a nossa mente tende sempre a julgar por experiências anteriores. E quando tu começa a meditar, quando tu traz uma consciência para o momento presente, tu apenas vê aquilo de forma isolada, né? Tu vê apenas um homem, quer dizer, nem sei se mais é homem, se mais é mulher, né? Com essa situação, né? Não dá para ligar ao sexo também, mas enfim, tu automaticamente tu julga, e quando tu começa a meditar, tu não julga mais uma cena. Por exemplo, no trânsito, né? No trânsito, hoje em dia, é onde ocorre a maior quantidade de acidentes, de violência no trânsito, porque tu pega e tu já julga com situações anteriores, o cara passou na minha frente porque ele acha que é melhor que eu, e na verdade o cara não te viu, o cara não tem a menor ideia que tu estava ali, ele não quer brigar contigo, ele não quer bater no teu carro, ele quer a mesma coisa que tu, apenas ser feliz, né? E muitas vezes acaba uma morte no trânsito por essa falta de consciência do momento presente. Perfeito. Aí lá no início você falou uma coisa que quando você percebe que está estressado, que está num momento, né, sente um formigamento nos olhos. Aí a gente está falando do autocuidado, que a pessoa já se conhece, já sabe, mas para quem ainda não tem esse autocuidado, não consegue se observar, porque o corpo dá sinais, né? Perfeito. Você, perfeito. No caso, formigamento, tem gente que sente uma dor no estômago, enfim, tem gente que... São vários sinais que o corpo fala. Mas como começar, como a gente conhecer esse autocuidado para poder ser mais tranquilo, digamos assim? Assim, Juliana, para a gente começar a ter uma ideia sobre como controlar a nossa mente, a gente precisa aprender a respirar. A primeira coisa é tu saber que existem duas respirações, a torácica e a abdominal. A abdominal, a gente nasce com ela e a gente vai perdendo essa respiração conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos ficando tenso, recebendo excesso de informações, preocupações. Então a nossa respiração fica cada vez mais curta, a ponto de a gente achar que não tem tempo nem de respirar. Então, a nossa mente, ela tende a tentar interpretar o nosso corpo. Tá?
Nossos pensamentos são interpretações do meio externo. Se tu passa informação equivocada para o teu corpo, as tuas glândulas produzirão de forma exacerbada ou teus hormônios irão ser mais exacerbados, teus neurotransmissores poderão serem mais exacerbados. Tudo isso porque tu está passando uma informação inadequada. E nós recebemos informações inadequadas todos os dias. Quando tu liga a televisão, acidente, desemprego, violência, piora do Covid, mortalidade, tudo isso já passa um instinto de luta ou fuga. Então, tu já começa a produção exacerbada de cortisol, tu já começa a produção de adrenalina, tudo já de forma descontrolada. E se tu não consegue segurar a tua respiração e fazer uma respiração abdominal, tá? Tu acaba fazendo com que esses pensamentos, porque teu corpo acaba não passando tranquilidade para o teu cérebro, então esses pensamentos vão se prolongando até chegar no estresse crônico, no burnout. Como é que funciona na natureza? Um animal herbívoro, no caso, está lá caçando, está pastando e de repente viu um predador. Ele viu o predador, ele começa a fugir, né? Luta ou fuga, foge. Quando ele despista o predador, ele volta ao normal. Ele não fica, cadê o predador? Meu Deus, ele vai vir, ele vai não sei o quê. Não, mas o ser humano fica com isso. E se ele não cria esse hábito de estimular a respiração abdominal, que é uma respiração que pressiona o nervo vago, que é um nervo importantíssimo, que vem desde do abdômen e vai até o coração, até o cérebro, inclusive até o cérebro, né? Se a gente não pressiona esse nervo, não faz esse estímulo, a gente fica com essa ideia que o corpo está sempre estimulado, porque esse nervo estimula um sistema nervoso autônomo chamado parasimpático. O neurotransmissor chamado acetilcolina, que é do parasimpático, é o neurotransmissor da memória. Por isso que as pessoas estão cada vez com mais déficit de atenção, com mais desmemorizada, ou desmemoriada, enfim, né? Estão com essa dificuldade de gravar as coisas. Por quê? Porque o estímulo dela é só simpático, é só adrenalina, é só luta ou fuga. E o neurotransmissor acetilcolina, além de tudo, diminui a tua pressão arterial, diminui a tua frequência cardíaca, dá uma sensação de relaxamento, né? E, além de tudo, acaba fazendo com que a serotonina consiga chegar no teu sistema nervoso central para trazer a felicidade. Então não adianta tu só te alimentar de forma adequada, tu tá cheio de neurotransmissor no teu intestino, porque tu come triptofano, tu toma 5-HTP, mas tu não tá levando ele pro cérebro, porque tu não tá estimulando, né? Então, dessa forma, tu pode ter também um prejuízo, se tu não tiver outros hábitos, como meditação, como uma respiração adequada, né? Isso pode causar alguns prejuízos que tu acha, não, tô com depressão, tô com ansiedade, e tu não sabe nem para onde correr. Perfeito. O tal do equilíbrio, né? Nossa busca aqui. Aí falando da alimentação, que você fala muito, né? Da alimentação também, qual é o estrago nesse momento que a gente está nessa busca, né? Pelo equilíbrio, do se alimentar mal. Sempre tem uma desculpa, estou ansioso, estou em casa, e aí vai comendo mal. Qual é o prejuízo? É que assim, o que acontece? Eu trabalhei na linha de frente pesada do Covid, tá? Sei que o assunto não é Covid, mas muito também, mais do que uma pandemia de Covid,
a gente tem uma pandemia de falta de saúde. As pessoas estão muito desnutridas, apesar de obesas. Uma coisa é diferente da outra. Né? E elas, dessa forma, elas estão muito inflamadas. E o Covid, ele tem uma relação muito próxima, né? E exacerba mais ainda o nosso sistema imune que já está inflamado. Por isso que as pessoas obesas, diabéticas, hipertensas, tendem a ter um agravo da doença e muitas vezes um desfecho pior, né? Então, assim, como é que funciona? Eu sempre gosto, Juliana, de utilizar a ancestralidade. Para que serve o cortisol? Tá? A gente acorda, recebe uma injeção de cortisol, o cortisol coloca açúcar no nosso sangue e dessa forma a gente busca alimento, pesca, luta com tribo rival, recebe todos esses estímulos de sobrevivência, tá? Só que o cortisol dá um estímulo de fome. Por isso que a gente vai buscar a comida. E nós estamos vivendo num momento de fome o tempo inteiro, porque nós temos estímulo de cortisol o tempo inteiro. Não digo apenas, Juliana, quando tu liga a televisão, mas se tu abre teu Instagram e tu não te identifica com o padrão do Instagram, né, com o carro do Instagram, isso também gera um estímulo do cortisol, um estímulo de luta ou fuga. Se tu não tem os padrões de beleza, os padrões financeiros dos artistas ou daquilo que estão transformando como padrão, isso também estimula o estímulo de luta ou fuga. E se sabe que a pessoa que sofre o estímulo de luta ou fuga consome mais produtos de qualquer espécie, procurando, achando que aquilo ali vai justificar essa tensão que está dentro da mente. Por isso que a pessoa é estimulada todos os dias com notícias ruins pela manhã, por exemplo, para cada vez consumir mais. Seríssimo, assim. E aí, o que fazer, então? Como dividir isso? O que a gente faz para não atingir? Porque não adianta... Não. Fugir, né? Desculpa, fugir não adianta. Existe algum exercício, existe alguma coisa que se possa fazer para a pessoa que está nesse momento difícil aí de tentar sempre estar se comparando, né? Bom, existe, né? Existe, sabendo que ela é uma pessoa única, que ela tem as suas individualidades, que ela tem as suas qualidades. Não vou dizer que ela tem que aceitar a obesidade, né? Porque não se enquadra nos padrões. Obesidade já é comprovado que é sinônimo de inflamação. Não é questão de gordofobia, é uma questão de doença, né? A obesidade é mais relacionada a doenças, hipertensão, diabetes, cânceres, Alzheimer. Então, a glicose elevada é mais frequente, o Alzheimer é mais frequente em pessoas que têm a glicose elevada. Então, são vários fatores que mostram que não vale a pena estar obeso, né? Até porque, assim, o que é atividade física? A atividade física nada mais é do que uma simulação de pescar, de caçar, de lutar com tribos rivais. Então, tudo isso é o estímulo que tu passa para o teu cérebro, para tuas glândulas funcionarem. Então, quando tu pede para a pessoa fazer atividade física, não é porque é bonitinho, é bacana. Não, porque ela só vai produzir músculo, o organismo dela só vai querer que ela sobreviva se ela mostrar que ela está sofrendo estresse do meio. Entendeu? Então, os hormônios só vão ser produzidos se tu realmente mostrar que tu precisa dos hormônios.
A testosterona só vai estar em níveis adequados se tu mostrar para o teu corpo que tu precisa de testosterona, precisa de trofismo muscular, precisa de, sabe, de manter a musculatura para manter, para teoricamente lutar contra tribos rivais, para buscar a sua sobrevivência. Então é fundamental a atividade física, não é uma coisa apenas modinha, né? Então, assim, voltando ao assunto, né, para não sair muito, às vezes a gente tem que fazer algumas limpezas de redes sociais, né? Porque, assim, muitas vezes a gente fica muito dependente e não se dá conta. Dependente de likes, dependente de aprovação. Inclusive, pessoas que tu nunca viu na vida conseguem te deixar deprimido por ser hater. Tu nunca viu na vida, tu não tem ideia quem é. E ela consegue estragar o teu dia. Para ver o quanto é importante isso. Muitas vezes com notícias que não correspondem, muitas vezes com interpretações diferentes da mensagem que tu quis passar. É muito comum eu tentar fazer uma mensagem no TikTok e a pessoa levar para um outro lado que eu não me dei conta. Eu falei, se mais pessoas pensaram assim, realmente pode ser uma mal interpretação, mas não foi meu objetivo. Bom, então assim, a respiração, Juliana, o ato de tu conseguir, de tu saber respirar, é fundamental. Por quê? Porque é comprovado que quando tu cria um hiperfoco, ou no mantra, ou no escaneamento corporal, aquilo que eu te falei, que tu começa a perceber o teu corpo, os mínimos sinais, ou na mentalização, que seria o quê? Tu imaginar uma luz entrando pelo teu nariz e a respiração com uma cor, né, iluminando o teu rosto todo, indo para o teu pulmão. Essas mentalizações também, junto com a respiração, ela inibe uma área do nosso cérebro chamada área padrão, área default. Essa área é a área dos pensamentos automáticos. Essa área é ligada ao teu ego, é ligada ao que tu tem que fazer, ao que tu precisa fazer, ao que tu não fez, aos julgamentos. Então, toda vez que tu tá com um pensamento, quando tu tá, por exemplo, meditando, porque qual é a maior dificuldade das pessoas? Elas dizem que a mente não para, porque elas ouvem que meditar é não pensar em nada. Isso não existe. Se tu não condicionar a tua mente de forma adequada, se tu não souber como fazer isso, tu não vai conseguir meditar nunca. Então, como eu falei, se tu tá de olhinho fechado, meditando, e de repente tua mente foi num supermercado. Tu pega, supermercado depois, puxa o ar e tenta pegar o máximo de informação desse ar, temperatura, vibração, expansão pulmonar, expansão muscular, olha como o tórax dilata, olha como ele retrai, olha o abdômen. Quando tu faz isso, automaticamente não vem pensamento. Mas quando vier um pensamento, a atenção plena te ensina, mindfulness, que é a técnica que eu aplico, te ensina a não julgar. Tu não pode julgar uma coisa se ela acontecer, porque isso é natural. Porque no momento que tu julga, tu envolve emoção e sentimento. Tu envolvendo emoção e sentimento, tu já começa a mexer em outras áreas e outros links que às vezes tu não consegue retornar ao teu eu. Então, quando tu consegue perceber um pensamento e sabe que o pensamento é uma nuvem, ou é um vento, ou é uma onda, tu consegue, com a tua âncora, voltar ao momento presente, né? Como se tua mente também, tu
tu pode utilizá-la como se ela fosse um céu. E daqui a pouco um pensamento é uma nuvem e passa. Daqui a pouco a tua mente está mais acinzentada por causa de uma raiva, de um estresse, de uma tristeza. Mas o céu está sempre azul. Isso são nuvens. Isso são momentos. Tudo na vida é temporário. Uma coisa que o budismo muito fala, que a gente, no Ocidente, tem muita aversão à dor. E a dor, para eles, nada mais é do que uma sensação apenas, como se fosse um sentido. Ou olfato, paladar, visão, audição, tato. A dor é apenas o sexto sentido. Quando tu começa a perceber isso, por exemplo, quando é que tu percebe isso? Num alongamento. Porque o alongamento mostra o quanto nós estamos tensos pelos nossos pensamentos. E muitas vezes eu vejo que as pessoas tentam alongar fazendo força, o que está errado. Quando elas entenderem que a dor tu tem que relaxar e aceitar, tu consegue alongar muito mais, porque a tua tensão, teu relaxamento muscular, ligamentar, vai te permitir isso. Mas como nós temos aversão à dor, nós temos que ficar mais contraído ainda quando sente dor e travar. Por isso que essa percepção corporal, né, de consciência corporal é tão importante e também reflete ao todo, né? Eu até utilizo um nome Pierre Plenamente por causa disso, porque eu não gosto de dissociar o nosso corpo, eu não gosto de segmentar as partes do nosso corpo, nós somos o todo. O estômago funciona junto com o intestino, ao mesmo tempo funciona com o cérebro, eles não funcionam à parte. No momento que tu está consumindo um alimento e ele está no teu estômago, está todo o teu corpo funcionando ao mesmo tempo. Tu não tem como segmentar isso, né? Então, eu sempre gosto de mostrar a importância de tu ter um conhecimento sobre o teu corpo como um todo. Perfeito. E aí, nesse momento que a gente quer tudo para ontem, né? Estamos muito imediatistas, assim, é tudo ao mesmo tempo agora, a gente tem que saber da notícia, a gente tem que comer bem, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que dar conta da casa, a gente tem que dar conta da família. Será que a gente precisa dar conta de tudo? A gente quer controlar tudo. Será que a gente consegue? Será que a gente precisa? Como a gente consegue essa pausa, esse equilíbrio? De novo, a palavra é equilíbrio. Perfeito. Eu vivenciei isso recentemente, né? Porque como eu trabalho com Covid, eu trabalho praticamente em emergência 24 horas, porque eu atendo online. Então, assim, eu não estava tendo tempo pro Pierre, apenas pro doutor Pierre. Eu já não conseguia dissociar um do outro. Eu não sabia o que o Pierre gosta e estava me dando saudades do Pierre. E eu comecei a me dar conta disso e comecei a voltar às minhas origens, principalmente o jiu-jitsu, né? Até tô com uma marca no nariz aqui, né? Então, coisas que realmente te trazem felicidade, tempo para ti, pro teu hobby, pro que realmente te faz feliz, coisas que a gente não percebe, família, amizades, relacionamentos, né? Isso, o ser humano, ele é social. Tá muito mais difícil porque essa pandemia nos obrigou a um isolamento, né? E isso fez com que a gente acabasse ficando cada vez mais depressivo. Mas a gente tem que deixar bem claro que nós não precisamos, principalmente, ser o melhor em tudo, né? A gente não precisa ser o protótipo de tudo. A gente não precisa se apegar a tudo, a todos os momentos, querer sempre o auge. Até porque a nossa referência sempre é o Instagram. O Instagram só publica o auge de todas as pessoas.
Então a nossa régua está sempre muito acima. Está sempre muito, eu quero ficar no topo, porque eu quero chegar nesse nível, porque eu quero ter esse perfil. Então isso faz com que a gente, inclusive, perca um pouco a nossa identidade. Né? A gente está buscando muito a vida dos outros, não a nossa, né? Não a nossa realidade. E isso uma hora vai fazer falta. Uma coisa que é muito importante é tu aprender a não criar tanta expectativa sobre alguma coisa. Por quê? Principalmente sobre as pessoas, que é o que mais causa frustração. Porque quando a gente cria expectativa, a gente está querendo que a pessoa seja a gente. E as pessoas não tiveram a mesma experiência de vida da gente. Então elas não podem ter as mesmas atitudes, os mesmos gestos, as mesmas conclusões do que nós. E isso causa muito transtorno, principalmente num relacionamento. Porque tu briga com a pessoa achando que ela deveria agir como tu age. E isso muitas vezes pode ser prejudicial, porque na verdade ela está sendo ela mesma. E quando a pessoa começa a agir conforme tu queria, tu começa a te afastar dela, porque ela está se transformando em ti. E não na pessoa com quem tu se apaixonou. E quando isso acontece, tu começa a não gostar mais da pessoa. Porque tu tá vendo, tem coisas em ti que tu não gosta. E tu tá vendo agora na pessoa que tu amava. E agora? E agora? Né? Então, assim, tu tem que criar uma consciência, né? Tem que com a respiração, com essas técnicas, principalmente meditativas, né? Técnicas de relaxamento. Não precisa ser o mindfulness, pode ser a meditação transcendental, mas essa que realmente te aproxima mais do teu interior. Pode ser uma religião que te faz bem, né? É muito interessante, né? Tem muitas pessoas que acabaram se aproximando muito da religião nesse momento. E isso trouxe muita paz. Então, situações que te trazem paz, que te trazem felicidade, mas não coisas externas, né? Não bens, não, eu vou ficar feliz quando eu conseguir um carro, porque, como eu falei anteriormente, quando tu chegar e conseguir o carro, é questão de momentos até o carro ficar algo rotineiro, né? Porque o que acontece? Nós criamos automatismos. Nossa vida vira rotina. E cada vez mais a gente não vai se dando conta e vai fazendo com que o ratinho fique na roda. E quando tu cria uma consciência com a meditação, tu começa a te dar conta que a tua vida ela acontece de forma, como é que eu posso dizer assim, quando tu começa a ter consciência sobre si, tu começa a ter percepções que a tua vida não são momentos sempre extraordinários, né? Que seriam títulos, que seriam momentos de felicidade extrema, viagens. A tua vida é o ordinário, coisa simples. Sair de casa, tomar um bom café, dar um abraço em quem tu ama, sabe? Fazer coisas simples. Essa é a tua vida. E esses momentos, tu tendo consciência do teu banho, do teu lavar de louça, tu tendo consciência do momento presente, nesse momento, isso sim te traz felicidade. Tu tendo consciência quando tu tá lavando louça, temperatura da água, cuidar, né? Só a conta da água nesse momento, tem que cuidar dessas coisas. Mas quando tu come, quem é que come tendo percepção do tato, do paladar, do olfato, da audição? Para mim, a importância da crocância de um alimento é praticamente total. Para mim, se um alimento não é crocante, eu já não aprovo tanto. Então, a importância da audição, para mim, nessas coisas, nesses momentos. Porque, assim, quanto mais tato, paladar, audição, olfato, visão, a gente tiver de qualquer
situação da nossa vida, menos a gente vai inventar pela nossa mente quando precisar memorizar e poder falar sobre isso, ou poder, ou quando tu quiser relembrar esse momento. Então, quando tu viaja, muitas vezes tu viaja e tu não está prestando atenção, quando viu a viagem acabou, e tu não prestou atenção em nada porque tu ficou no celular, porque tu não teve consciência do olfato, do paladar, da visão, da audição, do tato, daquele momento. E isso traz um prazer indescritível sobre qualquer vivência que tu tiver, sobre qualquer experiência que tu tiver. Isso vale, então, também, que é o que está acontecendo bastante. Hoje as pessoas nem sabem o que estão comendo por estarem comendo com um celular na mesa ou com a televisão ligada. Comeu rapidíssimo, nem viu o que comeu, não sentiu gosto, nem sabe. Passou para o próximo, né? Próxima fase. E a alimentação tão importante. E aí, em seguida, já está com fome de novo. Não, e quando isso acontece, o teu cérebro não passa informação de saciedade. Porque tu não mastigou de forma adequada, não produziu saliva de forma adequada, não produziu suco gástrico de forma adequada, não teve uma digestão de forma adequada, então isso já começa a te dar transtornos intestinais, transtornos de digestão, transtornos de azia, transtorno de comer cada vez mais, tudo isso em consequência de uma inconsciência diante de um ato simples, que é o alimento, que é uma coisa crucial que todo mundo faz, que é a nossa sobrevivência. Né? Para tu teres uma ideia da importância da gente ter o máximo de consciência sobre momentos muito simples da nossa vida. E quando a gente fala aqui dessa pausa, desse momento de meditação, de respirar, tem muita gente que acha que eu não tenho 1 hora para isso, né? Eu não tenho tanto tempo para fazer isso. Não precisa. Maravilhoso. Como é que a gente, aos pouquinhos, a pessoa que precisa, que está muito ansiosa, muito agitada, que não está dando conta, precisa, para entrar nesse momento, não precisa ficar 2 horas tentando meditar, não é isso, né? Não. Existe uma técnica que estão chamando que é coerência cardíaca, né? Que isso é tipo um mindfulness, só que com um linguajar um pouquinho mais fisiológico, talvez, um pouco mais técnico. Que quando 3 minutinhos que sejam, ou 3 respirações que sejam, que tu faça de maneira calma, né? Realmente com os pés no chão, relaxando, mostrando, porque assim, como eu te falei, tu precisa mostrar para o teu cérebro que tu tá querendo isso. Então tu tem que fazer uma postura adequada para o teu cérebro entender que ele vai relaxar. Tá. Então, tu não pode estar deitado, ou estar com as mãos assim, ou estar, né, em alguma outra postura que não seja para meditar. Tu não precisa estar em lótus também, até muitas pessoas não conseguem cruzar as pernas. Então tu pode estar sentado na tua cadeira do teu escritório, colocar simplesmente a mão, apoiar nos teus joelhos, tanto ela para cima ou para baixo, colocar os ombros para trás, para mostrar para o teu tórax, consciência corporal, que tu vai utilizá-lo para expandir o máximo, né? Colocando o pescoço numa postura, numa posição, né? No mesmo nível dos olhos, não para baixo, né? Fazendo com que, quando tu respirar o ar, consiga entrar sem nenhuma resistência. Quando tu começa a deixar a língua na parte de baixo, né, da boca, tu acaba automaticamente relaxando essa região da mandíbula
que muitas vezes as pessoas reclamam de bruxismo, inclusive bruxismo durante o dia, não só durante a noite. Tem pessoas que vão ver, quando elas estão com as mãos assim, e não estão se dando conta, né? Então, nesses momentos que tu perceberes que isso está acontecendo, tu pode... Respira. Sabe quando é que eu fazia muito isso? Quando eu tinha um procedimento muito grave numa emergência, uma reanimação, uma intubação, né? Então, a partir dali, se eu mantivesse a minha, o meu nível de estresse, eu iria ser ladeira abaixo. No final do dia, eu estaria muito cansado. Então, depois que isso acontecia, eu pegava, obviamente, se não tivesse nenhuma intercorrência, não tinha nada, eu pegava, ia para um lugarzinho calmo, uns 3 minutinhos, e ficava fazendo uma respiração torácica, soltava todo, forçando o abdômen também para dentro. Depois que eu soltava todo o ar, eu ainda tentava contrair o abdômen em direção às vértebras. Isso tem vários exercícios chamados stomach vacuum, que eles ensinam no YouTube. Então, dessa forma, tu começa a ter uma consciência sobre o teu abdômen. Não é nem pensando na respiração, mas é pensando na consciência de como tu expandir teu abdômen e relaxar, expandir e relaxar. Então, tu consegue criar esse hábito. E depois tu consegue, quando tu cria essa consciência, diferenciar respiração abdominal e torácica. E quando tu faz isso 3 minutinhos, tu automaticamente acalma o teu coração. Tu acalma os teus pensamentos. Tu acalma teus vasos, tu acaba baixando a tua pressão, baixando o teu nível de estresse, relaxando e ficando mais tranquilo, inclusive algumas vezes dando até uma tonturinha, porque baixa muito rápido a pressão, porque tu hiperoxigena teu cérebro. Então, hiperoxigena todos os teus tecidos, toda a tua circulação, todas as tuas células recebem um carinho, uma atenção a mais. Perfeito. E aí, para a gente finalizar, que o nosso tempo, infelizmente, está acabando, tem muita coisa para falar ainda, essa questão da gente querer sempre mais, estarmos sempre em busca de um relacionamento, em busca de um emprego, ou de um novo emprego, em busca da felicidade, estamos sempre em busca, faz parte. Ainda bem que estamos sempre em busca, né? Que a gente corre atrás, Sim, a gente é motivado por isso. Para a gente finalizar, o que você diria, assim, para a gente, ok, estarmos em busca, que bom, mas sempre com equilíbrio e sempre sabendo que as coisas acontecem, imprevistos acontecem, as coisas às vezes não dão certo. O relacionamento às vezes não dá certo. O emprego, aquele, às vezes não chega. E aí é o presente que a gente tanto falou aqui. Vamos viver com o que a gente tem, né? Viver bem. Como? Perfeito. Quais são as dicas para a gente finalizar aqui com chave de ouro? Maravilha. Como eu te falei, né? Todas essas buscas nos levam a uma procura de um neurotransmissor chamado dopamina, né? O tempo inteiro a gente acaba ficando viciado em dopamina. E quando a gente adquire esse bem, essa situação, aquilo acaba não sendo mais o suficiente. E quando a gente adquire uma consciência sobre a nossa realidade, sobre o nosso momento presente, a gente para com essa busca e começa a aceitar as coisas conforme elas vão acontecendo. Se um relacionamento terminar, tudo bem, acontece. Por quê? Por que aconteceu isso? Não é culpa tua, não é culpa dela. São coisas que acontecem, tudo na vida é temporário, como eu falei anteriormente, né? Momentos bons, momentos ruins. Tudo que é momento na vida, quando eu estou viajando,
quando eu estou no momento maravilhoso da minha vida, aquele momento vai acabar uma hora. E eu tenho que ter consciência que eu tenho que aproveitar ao máximo e não ficar desesperado de querer voltar àquela situação. É a lei do desapego. E uma técnica maravilhosa que ajuda realmente a gente a aceitar tudo isso é a técnica da gratidão. Quando a gente chega de noite e começa a agradecer tudo que aconteceu durante o dia, as pequenas coisas, a gente já começa a passar para o nosso cérebro informações que ele pode relaxar, que ele pode descansar, para que amanhã vai ser um novo dia. E dessa forma, tu acaba não criando uma ansiedade que te impeça, inclusive, de dormir, que muitas vezes estão reclamando de insônia, porque ficam projetando o dia de amanhã. Então, quando tu pega e tu tem essa ideia que a tua vida é o ordinário, como eu falei, são as pequenas coisas, o ir no banco, né, o ir no supermercado, o tomar um café maravilhoso, o ligar para o pai, ligar para a mãe, né, o abraçar os amigos, o fazer a tua musculação, fazer o teu trabalho. Quando tu começa a agradecer isso aí, tu começa a passar essa informação para o teu cérebro que o dia está terminando, que ele pode descansar, que ele pode ficar em paz, que amanhã vai ser um novo dia, que amanhã serão novas experiências, que não necessariamente serão iguais, e que se não forem iguais, a gente tem que aceitar que isso aconteça. Porque nós não temos poder sobre o tempo, nós não temos poder sobre as outras pessoas, nós não temos poder sobre nada. A gente tem uma falsa ideia de possessão, de que a gente tem capacidade de segurar as coisas. E não temos nenhuma. Não temos. Missão, que bom. Dr. Pierre, queria te agradecer muito. Gratidão total aqui por tanta informação. É um assunto que a gente fica aqui conversando o dia inteiro, né? O Instagram do Dr. Pierre está aqui. Ele dá dicas incríveis lá. Aí quem quiser também pode entrar em contato, conversar, enfim. A ideia aqui é conversar, passar informação e tentar acalmar nesse momento tão difícil. Tem o TikTok também, que é doutor.pnn. Sim, TikTok tem bastante. Eu falo bastante sobre mentalizações, sobre dicas nutricionais. As pessoas fazem perguntas, muitas perguntas, e eu respondo. Então é muito bacana e uma ferramenta muito valiosa também, essa outra rede social. Vai estar aqui, então, para vocês o Instagram, o TikTok, e aí é só curtir assim, informações de qualidade. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos vocês. Eu que agradeço.